Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então cada família que decidiu estar aqui, também decidiu caminhar na verdade, também decidiu viver a verdade, para que todos nós um dia tenhamos o fim que desejamos. Mas muitos de nós confundimos o fim que desejamos, né? Talvez se eu fosse pela minha carne, o fim era uma casa de campo, uma caminhonetona, mas não é esse o fim que Deus fala. É viver aonde Ele disse que ia preparar moradas, aonde as estradas são de ouro, aonde não há dor, não há choro, não há tristeza. Então, nós decidimos estar aqui essa noite, é isso, é viver na verdade, caminhar na verdade de Cristo, viver com Cristo. Por isso eu fico muito feliz em ver a igreja assim, com bastante gente, bastante famílias. Embora muitos ainda não conseguiram estar aqui, mas eu creio que lá onde eles estão, Deus vai tocar no coração deles. Então gostaria de desejar para vocês boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite nós iremos à mesa com o Senhor daqui a pouco, iremos compartilhar do pão com os irmãos, com o Senhor. Então sejam todos muito bem-vindos. Essa noite eu queria chamar a nossa irmã, a Tamires, para subir aqui um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz, igreja. Boa noite a todos. Hoje é um dia especial, um dia diferente, e a gente gostaria de chamar os nossos pastores aqui em cima. Pastor Giovanni e a pastora Elisângela. Então, vocês devem estar se perguntando o que estão fazendo aqui, né? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia do pastor, da pastora. Tá ali, ó. E hoje, em nome de toda a igreja, a gente quer honrar a vida de vocês. Então, hoje é o dia do pastor, da pastora. Uma data que está no calendário, mas que, acima de tudo, está no nosso coração. Afinal, vocês são pessoas que Deus levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. Todas essas. Um bom pastor é aquele que indica o melhor caminho ao seu rebanho. E vocês têm feito isso todos os dias. No dia do pastor e da pastora, parabenizamos vocês por terem cuidados com os seus filhos, sempre mostrando o melhor caminho indicado por Deus. Que todas as bênçãos caiam sobre vocês e sobre cada uma das pessoas que orientam todos os dias. Obrigado por não nos deixar desanimar quando os obstáculos da vida chegam. Vocês nos ajudaram e ajudaram cada um que está aqui. Nos aconselhou e nos deu força para seguir em frente. Obrigada por não nos abandonar. Desejamos que vocês nunca percam a sua bondade e a vontade de ajudar o próximo. Que as bênçãos abundantes de Deus recaiam sempre sobre a vida de vocês e os ilumine na condução dessa igreja. Parabéns pelo dia do pastor. Rendemos graças a Deus, pois Ele enviou vocês para transformar nossos corações através da palavra. Bom, eu acho que a gente pode falar em nome da igreja inteira, né? Um dia disseram assim, ó, o Diogo é puxa-saco do pastor Giovanni, ele faz tudo o que ele pede. E eu entendi que eu sou mesmo. Sabe por quê? Porque eu conheço o pastor Giovanni nos bastidores. Eu conheço, a gente vem aqui neste lugar, aqui no templo, quando ninguém está aqui. Eu conheço o coração que ele tem por essa igreja. Eu conheço o quanto ele tem honrado a minha vida, a minha casa, o quanto ele tem honrado esse ministério. Eu conheço em todas as partes, na parte financeira, na parte espiritual, na parte da mão de obra. Eu conheço o coração dele, porque eu estou com ele quase todos os dias. Se deixar, a gente vem todo dia aqui na igreja. Mas daí a pastora e a Cristiane ficam bravas, a gente tem que dar uma maneirada. Então eu conheço ele no íntimo dele, aqui dentro do ministério. Eu sei o quanto ele tem honrado esses lugares. Então quando me chamar de puxa-saco dele, eu sou mesmo. Sou bem puxa-saco dele de verdade. Porque eu conheço o caráter que ele tem.
Eu conheço o amor que ele sente, como a Tamires falou, pelas ovelhas. Quando a gente está aqui, não tem outro assunto. O assunto é vocês, o assunto são as ovelhas. O assunto é o que a gente vai fazer para melhorar, para ficar melhor, para alcançar as vidas que a gente sabe que ainda estão aprisionadas. Então, por isso eu queria declarar essa noite, sou teu puxa-saco, cara. Mas é o meu pastor, é o meu amigo, meu parceiro, a gente está aqui direto junto, né? E assim, ó, teve um tempo atrás, a gente nem igreja não tinha, mas a gente estava junto, sempre estive junto. Então eu queria dizer que eu amo vocês, eu amo a casa de vocês, eu amo caminhar contigo. E cara, quero ser teu puxa-saco por muito tempo ainda, tá bom? Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Larará. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não tenho. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, Jesus, esse é o nosso pedido, Pai. Queime nosso peito nesse dia, Pai. Com seu fogo nos consome, Jesus. Pai, desce nesse lugar, Jesus. Fende os céus e desce aqui com sua glória. Vem mostrar o seu poder, Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar seu fogo aqui. Nos consome, Pai. Oh, Jesus. És tão real, és tão real aqui. O seu fogo nos consome, o seu fogo arde em nós, Pai. E muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Oh! Muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. E muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. E muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. E doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o
Nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Um dia Jesus estava na casa de um fariseu. Enquanto ele estava sentado, uma mulher chega por trás dele e começa a beijar os seus pés. Muitos naquele lugar queriam ver milagres para saber se Jesus realmente era o Filho de Deus. Eles queriam ver se da mão de Jesus saía poder de verdade. Mas aquela mulher, ela tinha certeza de que aquele era o Cristo. E ela não procurou as mãos de Jesus. Ela foi aos pés dele. E as suas lágrimas falaram mais do que todos aqueles fariseus. As suas lágrimas, somente as lágrimas dela. E ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos. E Jesus perdoou todos os pecados daquela mulher. E muitos querem suas mãos, e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Oh! E muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Oh! Vem, Jesus! Oh! Oh! Vem, Jesus! Deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Somos como uma fornalha ardente, queimamos por ti. Os nossos corações não aguentam mais viver sem ti. E em meu peito arde um fogo que consome todo o meu ser.
nós sentimos o seu fogo arder e nós não queremos mais resistir a ele. Não resista ao fogo do Espírito Santo. Deixa com que ele queime todo o seu corpo. Pule, grite. Oh! Oh! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. E abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Apaixonar outra vez e eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Coração, quero sentir seu grande amor, seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com seu calor, com seu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com seu calor, com seu amor, revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. E eu quero me apaixonar outra vez.
quero me desesperar outra vez, e eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, e eu quero me desesperar outra vez, e eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, e eu quero me desesperar, Jesus, outra eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vem, Jesus, eu quero me apaixonar, eu quero outra vez, e eu quero me desesperar outra vez, e eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. E eu quero me apaixonar outra vez, e eu quero me desesperar outra vez, e eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar
amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Oh, oh, oh. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo. Aleluia. Que eu poderia fazer por Esse é o papel, o meu papel e o seu papel, fez por mim, como aqueles que entenderam o plano divino do Senhor, de que deu o seu único filho por amor de cada um de nós. poderia fazer Então cante isso. tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Ame, É o mínimo. ame sem receber, sem esperar nada em troca. Por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Você que se sente amado pelo É Senhor, o mínimo. aonde você for, por onde você andar, Por tudo o amor de Cristo, ele precisa ir à frente de nós. Ele precisa alcançar as pessoas através da minha e da sua vida, porque isso é o mínimo que nós temos que fazer. Por tão grande amor recebido do Pai, através do Filho, sobre a minha e sobre a sua vida, a vida. é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. E amar, É o e amar Jesus. que eu poderia amar fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Oh, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, amar como você me ama. Aleluia. Quantos dos que estão aqui se sentem amados pelo Senhor? Quantos dos que estão aqui se sentem amados pelo Senhor? Então expresse isso, dê um forte aplauso a Ele e um grito de aleluia! É o mínimo Aleluia! que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, queridos, hoje nós já viemos aí alguns domingos pregando sobre a armadura de Deus. Quem esteve domingo passado aqui? Domingo passado nós falamos sobre o cinto da verdade. E hoje nós vamos falar sobre a segunda peça dessa armadura. Nós precisamos chegar no final desses 6 dias, estar entendendo o que significa a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo descreve no livro de Efésios, que fala
de algumas peças, fala do cinto, fala da couraça, fala de sapato, fala de capacete, fala de escudo e fala de espada. Precisamos estar bem vestidos, ajustados com essa couraça, porque todos os dias nós recebemos afronta do inimigo, amém? É assim com você? É assim com você? E a Bíblia diz que o nosso inimigo não é o nosso vizinho, não é o nosso parente, não é a nossa luta, não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, a nossa luta é contra as investidas do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. E como ele usa de armas espirituais, nós temos que combater também todas as suas ciladas, todas as suas investidas também com armas espirituais. Amém? E hoje então nós vamos falar, eu queria que você abrisse novamente no livro de Efésios, você vai sair daqui com esse versículo decorado. Capítulo 6 de Efésios, versículo 13 e 14. Aleluia. Esse sempre vai ser, Efésios capítulo 6 sempre vai ser a base das nossas ministrações durante esses próximos domingos. Hoje é o segundo, nós temos mais 4 domingos. Amém? O apóstolo Paulo escreve assim, portanto, no versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Diga comigo, e vestida, diga mais alto, e vestida a couraça da justiça. Amém? Provérbios 12, 17 diz, o que fala a verdade, o que diz a verdade manifesta justiça. Então, uma coisa está ligada à outra, a justiça de Deus está ligada com a verdade que nós manifestamos. Amém? A verdade que nós proclamamos, na verdade que nós andamos, que é Cristo. Queridos, agora para que nós possamos entender, o apóstolo Paulo fala então dessa couraça, que é um equipamento, que é uma peça fundamental na armadura do soldado. E o que é a couraça? É uma peça feita de metal ou até de couro, que usada pelos soldados, que tem como propósito proteger o peito e as costas contra os golpes do inimigo. Hoje, a couraça, assim, para a gente ter um entendimento mais próximo da nossa realidade, o Lucas está aqui, o Lucas é policial militar, e hoje você vê o policial, por exemplo, quando ele sai em uma investida, né, numa busca, ou no seu próprio trabalho, ele usa um colete. Quantos viram um policial com colete já? Todo mundo hoje é obrigado a usar, né, Lucas? Então, o colete à prova de balas, ele tem o mesmo propósito da couraça que o apóstolo Paulo estava visualizando no soldado. Nós entendemos que ele estava olhando para um soldado quando ele escreve isso. A couraça, ela tem um propósito de proteger peito e costas. Amém? Por isso que o soldado, ele precisa estar revestido com essa couraça. Justiça, a palavra justiça significa, ela é uma particularidade do que é justo e correto, com respeito à igualdade de todos os cidadãos. Cada um de nós temos um conceito do que é justiça. Amém? Glória a Deus. Agora nós precisamos observar nesses versículos de Efésios, no capítulo 6, versículo 13 e 14, duas particularidades. A primeira é que a armadura citada pelo apóstolo Paulo é uma armadura de
A armadura é de quem? Então essa é a primeira particularidade que nós precisamos observar. A armadura, ela é de Deus. Ela não é algo que nós, com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, nós podemos comprar ou construir. Você não acha a couraça da justiça em qualquer lugar. Ou seja, por quê? Porque essa armadura não é minha nem sua, ela é a armadura de Deus. A armadura é de Deus, porque a justiça de que Paulo fala é a justiça de Deus e não a nossa. Amém? Então a armadura, a primeira coisa que nós precisamos observar no descrito de Paulo aqui é que essa armadura não é minha nem sua, ela é a armadura de Deus, porque fala da justiça de Deus e não a minha e a sua justiça. A segunda particularidade desses versículos é que ele diz que nós precisamos ir vestida a couraça da justiça. É que nós é que temos que vestir a armadura. Não é Deus que vai vestir você, Ele coloca a armadura, Ele coloca a couraça da justiça à minha e à sua disposição, mas é nós que precisamos vestir ela. Não é Deus que vai fazer isso por mim e por você. Não é o pastor que vai vestir você com a couraça da justiça. Não é o seu marido que vai fazer. Não é a sua esposa que vai fazer. Essa tem que ser uma atitude minha e sua. Nós precisamos, com entendimento, pegar a couraça da justiça e nos vestirmos dela. Então essas são as duas particularidades que nós precisamos observar nesses versículos, de que a armadura é de Deus e a couraça quem precisa colocar somos nós. Amém? E olhando aqui na descrição da armadura, a armadura é a segunda parte que nós precisamos nos revestir. Depois de cingir o lombo com a verdade, precisamos nos vestir de justiça. Em tudo que o Senhor fala existe uma razão. Então nós devemos nos perguntar: qual é o principal propósito então desse peitoral, dessa couraça? Qual o principal? Por que Deus revela ao apóstolo Paulo que nós precisamos estar revestido disso? Por que ele simplesmente não falou: vocês têm que andar em verdade, vocês precisam andar em justiça, vocês precisam se preparar para pregar o evangelho, vocês precisam se cobrir de fé? Por que ele não só falou, mas ele traz um exemplo de proteção com relação a um ser humano? Ele mostra de forma figurativa uma armadura de um soldado, e ele coloca elementos espirituais nessa armadura, como a verdade e como o cinto. Então, mas qual é o principal propósito então desse peitoral? Como eu falei, ele tem como propósito, ele foi desenhado, ele foi projetado como colete à prova de balas. Ele foi projetado para salvar a vida do soldado, para proteger a vida do soldado. E ele tem uma função específica de cuidar do peito e das costas. Amém? Porque é nessa região do tórax, em que nós temos mais órgãos vitais. Amém? Aqui, nessa caixa do pescoço até a cintura, existe o coração, existe os pulmões, existe rim, fígado, baço, intestino. São órgãos vitais. Então eles precisam ser protegidos. Então quando o engenheiro, a pessoa que projetou a armadura, ele estava pensando em proteger o soldado de qualquer tipo de arma que pudesse alcançar esses órgãos internos do homem e levasse ele à morte. Amém? Quantos estão entendendo? Então o principal propósito da couraça é proteger os órgãos internos, que são órgãos vitais.
E como eu falei, entre todos os órgãos está o nosso coração. E agora eu vou tomar água na taça. Até sem jeito. Um presente da minha cunhada Marli, do meu irmão José. Ela já tinha me cobrado, cadê a taça? Cadê a taça? Agora está aqui, um púlpito bonito, uma mesinha bonita. Não que aquele aparador não seja bonito, né? Amém? Então, o coração é um dos órgãos vitais que está justamente nessa região do nosso peito e está protegida pelo colete à prova de balas ou pela couraça. Amém? Biblicamente falando, o coração fala do ser interior do homem. O coração, ele está falando do meu e do seu interior, do homem interior. O que está em nosso coração determina o que nós somos. O que está em nosso coração, ele determina a nossa personalidade e o nosso caráter. O escritor de Provérbios diz, sobretudo no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um órgão vital precisa ser cuidado, precisa ser protegido, precisa estar em segurança. Precisamos proteger o nosso coração mais do que qualquer outra coisa. Porque quando Deus fala de coração, Ele está falando da parte interna das nossas mentes. Quando Deus fala de coração, Ele está falando da nossa alma. Quando Deus fala de coração, Ele está falando, o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Amém? Então o coração, por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração no Senhor. Porque a nossa alma, ela milita. A nossa alma é a parte da nossa carne, a nossa carnalidade, ela milita contra o nosso espírito. O nosso espírito é a parte que procede do Senhor. Amém? Então por isso que ele diz que o coração do homem é enganoso. Por isso nós precisamos cuidar dessa parte, amém? Quantos estão me entendendo? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. De fato, o que está em nosso coração, ele determina as questões da nossa vida. Mateus 12, 34, diz que Jesus fala que a nossa boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Ele não fala do que a nossa mente está cheia, ele não fala do que a nossa barriga está cheia. Ele fala, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. No mesmo sentido, Jesus disse que de uma mesma fonte não pode, preste atenção, crente, que de uma mesma fonte não pode proceder água doce e água salgada. Então, de uma boca que abençoa, não pode, que sai palavras de bênção, não pode sair palavras de maldição. Ou você decide abençoar, ou você decide amaldiçoar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração é a nossa carnalidade. É a nossa alma.
é aquilo que deseja a nossa alma. Amém? Por isso, porque o nosso coração é enganoso, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Por isso que é nessa parte que Satanás ele procura lançar os seus dardos. É no coração do homem. Por isso que na armadura também tem o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Então é exatamente nessa parte que Satanás procura lançar os seus dardos, os seus dardos inflamados, no meu e no seu coração. E quando esses dardos ele consegue penetrar dentro do meu e do seu coração, Satanás ele conseguiu o objetivo que ele tanto queria: tentar derrubar eu e você. A arma que ele usa para tentar derrubar eu e você se chama condenação. A arma mais poderosa que o inimigo lança no meu e no seu coração se chama condenação. Esta arma, ela deixa o homem doente. Essa arma, ela deixa o homem interior doente. Ainda que nós possamos desfrutar de uma saúde física plena, sem nenhum tipo de doença aparente, a condenação que o diabo lança no meu e no seu coração faz com que no homem interior comece a ficar um homem doente. Um homem doente. É uma arma para corromper a minha e a sua comunhão com Deus. Quantos estão comigo? A condenação, ela é uma arma para corromper a minha e a sua comunhão com Deus. João, ele descreve os efeitos dessa doença que afeta a vida do crente. 1 João 3:21, ele diz assim: amados, se o nosso coração, ou se o vosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se o nosso coração, olha o que o apóstolo João escreve, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3:21, ele disse: se o nosso coração, se ele não nos condena, então nós temos confiança para com Deus. Nós temos confiança para chegar diante do Senhor, porque é aqui que o diabo traz sobre mim e sobre você condenação. Amém? Agora ele diz que se nós sondamos o nosso coração e ele não nos condena, às vezes as pessoas perguntam: pastor, eu queria fazer tal coisa, o que o pastor acha? Tu sente paz nisso? O teu coração te condena? Não. Então está tudo certo. Então fique em paz. Agora, quando o Espírito de Deus ele fala ao meu e o seu coração e te traz angústia, traz tristeza naquilo que nós precisamos tomar, talvez uma decisão naquele dia, naquela hora, naquela semana, então nós não temos paz dentro de nós. Então tudo aquilo que é proposto para mim e para você não é de Deus, porque
o apóstolo João, ele diz: se o teu coração não te condena, então nós temos paz com Cristo. Amém? Então, a condenação, ela é uma doença grave que atinge diretamente o nosso coração. E quando nós aceitamos a condenação do diabo, nós perdemos a confiança em Deus. E quando nós perdemos a confiança em Deus, a primeira coisa que acontece é que nós nos afastamos dele. Nós aceitamos a condenação do diabo, perdemos a confiança e nos afastamos, como se isso fosse o remédio, como se isso fosse a solução. Nos afastar de Deus, perder a confiança nele, como se Deus ele fosse culpado de alguma coisa. Queridos, Deus é Deus. Deus é Deus. E preste atenção. Deus, eu já ouvi isso um monte de vezes, você também já deve ter ouvido. Deus sem mim e sem você, ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus é o quê? Fala aí, crente. Nada. Deus sem mim, sem você, Deus sem esse microfone, sem esse púlpito bonito, sem essa taça bonita, sem essa igreja, Deus continua sendo Deus. Mas nós estamos aqui por causa de quem? Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que sem Ele, nós não somos nada. Então, quando nós aceitamos a condenação, preste atenção. A condenação é o último ato daquele que está esperando por um veredito, é ou não é? Quando o criminoso está lá no juízo, quando ele está passando pela audiência, sei lá, foi marcado o dia da sua audiência para saber se ele é inocente ou se ele não é inocente, o veredito é a condenação, é ou não é? Ou o livramento, ou a absolvição. Agora, quando nós somos inocentes e somos injustamente, quando se levanta uma falsa testemunha, somos injustamente levados ao tribunal. Aí simplesmente nós chegamos lá e dissemos assim: não, eu sou culpado, sabendo que você não é culpado, sabendo que você está prestes a receber uma sentença, sabendo que você não é culpado, mas mesmo assim você, diante do juiz, diante dos promotores, diante dos advogados, diante da plateia, você assume um erro que não é seu. É assim quando nós aceitamos a condenação do diabo. Quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui? Sabe o que Romanos 8:1 fala? Que nenhuma condenação há. Nenhuma. Não é meia condenação, não é um pouco de condenação. É nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos a condenação do diabo, nós somos participantes daquilo que ele está implantando no meu e no seu coração. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluia! Então, quando o diabo ele vem com condenação, quando ele vem com acusação, e nós aceitamos isso, nós nos afastamos dele, perdemos a confiança em Deus. Por isso que nós precisamos nos revestir, nos vestir dessa couraça. Já temos sobre nós o cinto da verdade. Queridos, eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder, só faça um exame de consciência. Quem viu lá no YouTube ou quem estava aqui,
no domingo passado, como nós falamos do cinto da verdade, que a verdade que nós precisamos estar cingidos os nossos lombos é Cristo, Ele é a verdade. Quantos foram confrontados essa semana com a verdade? Quantos foram confrontados essa semana com a mentira? Queridos, aparentemente a mentira ela pode resolver um problema instantaneamente. É ou não é? Quantos concordam comigo? Parece às vezes muito sutil. Parece a solução para aquela situação na hora. É só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Depois eu resolvo isso. Mentira é mentira. Pecadinho é pecado. O pai da mentira é o diabo. Agora, quantos foram confrontados com a verdade esta semana? Quantos foram cutucados pelo Espírito Santo essa semana? Ei, você está diante agora de uma situação de mentira e de verdade, mas você está cingindo, você está envolto com a verdade. E agora? E agora? Amém? Eu sei que muitos aqui tiveram que passar por isso. Amém? Então, quando nós corremos o risco de nos afastarmos de Cristo, de nos afastarmos de Deus, nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. Mas nós falamos até agora de justiça, mas de qual justiça o apóstolo Paulo ele está se referindo? De qual justiça o apóstolo Paulo ele está falando? Ele não está, você pode acreditar nisso, ele não está falando da justiça pelas obras. Ele não está falando da minha e da sua justiça. Porque talvez nós já tivemos essa mentalidade. Hoje nós sabemos que quem salva é Cristo. Que nós somos salvos pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé. Nós não somos salvos por obras. Sabe aquela mentalidade, eu sou bonzinho, eu faço tudo certo, por isso eu sou uma pessoa justa? Não é dessa justiça que o apóstolo Paulo está falando. Se a armadura é de Deus, se a couraça da justiça faz parte da armadura de Deus, a justiça é de quem? Então aqui não cabe a nossa antiga mentalidade de que se eu fizer tudo certo, é lógico que você tem que fazer tudo certo. Se eu for bonzinho, se eu fizer tudo certo, eu vou ser salvo. Sabe quando a gente está às vezes falando de uma pessoa, de um querido, de uma querida, e diz, nossa, aquela pessoa, nossa, pensa numa pessoa boa. Pensa numa pessoa boa. Pensa numa pessoa querida, nossa, ajuda todo mundo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí vem o enorme detalhe. Só falta Jesus. Então, se só falta Jesus, falta o quê? Falta tudo. Falta tudo. A minha e a sua salvação não é medida pelas nossas obras. Não é medida pela minha e pela sua justiça, mas pela justiça de Deus. Nós precisamos vestir a couraça da justiça de Deus. Aleluia! Presta atenção aqui. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, na primeira parte do versículo, sabe o que ele diz? Ele diz que todos nós somos como imundos, e as nossas justiças
ou as nossas obras são como trapo da imundícia. Meu Deus, isso é forte. Ah, mas agora eu não vou fazer mais coisas boas, não vou fazer mais obras. É lógico que nós vamos fazer. Só que eu não posso me firmar, isso não é a sustentação da minha vida espiritual. Eu preciso da justiça de Deus, eu preciso de Cristo na minha e na sua vida. Nós precisamos. Amém? Porque o profeta, ele diz que todos nós somos como imundo, e as nossas obras, as nossas justiças, são como um trapo de imundícia. Agora eu vou explicar o que é isso. O profeta Isaías foi um homem de Deus, amém? Recebeu revelação da parte de Deus, amém? Então o que ele está falando? No Antigo Testamento, e até na época de Jesus, uma pessoa leprosa, ele era considerado uma pessoa imunda, amém? Uma pessoa imunda. Quando era identificado a doença, todo mundo sabe aqui o que é lepra, né? Uma doença na pele, tipo um câncer de pele. Hoje é comparado à hanseníase, né? É isso, Rai? Então é uma doença de pele. Claro que naquela época os recursos da ciência eram infinitamente mais restritos, menores. Então era uma doença que dava na pele, tipo um câncer. E a pessoa, se ela não fosse curada, ela ia se deteriorando, aquilo ia infeccionando, aquilo criava pus. Sabe, tinha partes do corpo do ser humano que apodrecia e caía. Você aí, lindão, bonitão, se você tivesse uma lepra naquela época, você poderia apodrecer. Você poderia cheirar mal. A lepra, então, ela vinha com ela a rejeição social. As pessoas com lepra, elas eram levadas para morar longe, numa cidade chamada as cidades de refúgio, em outros lugares, separado da família, separado do convívio, não podia nem ir na igreja, não podia nem celebrar ao Senhor. Quando era identificado que aquele homem ou aquela mulher tinha lepra, então ele teria que ir morar num outro lugar. Imagina você ser tirado de dentro da sua casa, de perto dos seus filhos, de perto do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes, dos seus amigos, e ter que morar. Olha bem, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação quase que parecida. Não é lepra, mas essa doença infernal que tem levado a vida de um monte de gente. O que ela causa? O afastamento. As pessoas, elas são tiradas do convívio de outras pessoas, por mais que você ame, porque ela é uma doença contagiosa. Em alguns casos, em muitos casos, ela tem levado à morte. Então hoje o Covid, a pessoa detectada com Covid, em alguns casos, ela é separada do resto da sua família. Ela recebe um atestado que ela não pode trabalhar. Ela tem que ficar isolada. Tudo que ela toca é contaminado. Aonde ela anda, o lugar aonde ela anda, o lugar aonde ela respira, é considerado um lugar contaminado. É assim ou não é? Outras pessoas, quando elas passam por ali, elas podem ser contaminadas com esse vírus. E dependendo da situação da pessoa, pode ir a óbito. Quantas famílias têm chorado
os seus parentes, os seus entes queridos, os seus amigos. A lepra nessa época não era diferente. Existe um detalhe aqui que quando a pessoa ela via um vestígio de lepra na sua pele, ela, opa, estou doente. Sabe para onde ela era levada? Sabe quem diagnosticava se era lepra ou não? Ela não era levada no UPA, ela não era levada no hospital, ela não era levada numa unidade de saúde, ela nem era levada num consultório médico. Sabe onde ela era levada? No sacerdote. A lepra, por causa do seu efeito, por causa daquilo que ela causa, da separação, do convívio, do dano que ela causa à vida da pessoa, para mim e para você, ela é considerada como o pecado, uma doença espiritual. Por que não era um médico que constatava a doença? Por que não era um médico que dava o atestado e dizia, manda ele para a cidade de refúgio? Por que era o sacerdote? Porque a lepra, assim como o pecado, ele afasta o homem de Deus. A lepra, ela afastava o homem do homem, mas o pecado, ele afasta o homem de Deus. Tem o mesmo efeito devastador na minha e na sua vida. De um jeito ou de outro, a lepra ia levar aquele homem ou aquela mulher, se não tivesse cura, se ele não fosse curado, a condenação dele seria a morte. Agora, o pecado na minha e na sua vida, se não tiver arrependimento, se não tiver um genuíno arrependimento, se não tiver uma conversão do meu e do seu coração, o pecado também vai levar eu e você à morte. Talvez não a morte física, mas a morte espiritual. Quantos estão me entendendo? Agora você imagina, voltando aqui no trapo de imundícia. Deu uma volta grande, né? Mas para que nós possamos entender o que o profeta está falando a respeito da minha e da sua justiça, que ele considera da minha e da sua justiça, da minha e da sua obra, quando nós valorizamos mais isso do que a Cristo. Quando nós dizemos que não, eu mereço o céu porque eu sou bom. Trapo de imundícia, então, quando o leproso, ele estava já num estágio avançado da doença. Imagina o corpo dele cheio de ferida. Cheio de ferida. Aquilo vertia pus, aquilo vertia sangue. A carne dele apodrecia, cheirava mal. O pecado cheira mal? O pecado, ele apodrece eu e você por dentro. Mas o homem com lepra, ele apodrecia as partes do seu corpo. Então, às vezes caía um dedo, caía 2 dedos, caía uma mão, caía um braço, sei lá o que caía, porque ele já estava podre. Então, o que era feito com essa pessoa? Era pego o pano, tipo uns lençol, e era enrolado. Esse doente, ele era enrolado. Talvez para amenizar a dor, talvez para tirar um pouco do constrangimento do que aquilo visivelmente trazia às pessoas. Então ele era enrolado com aqueles panos. Agora imagina com o passar dos dias, o pus, ele não parou. A ferida, ela não foi curada. O sangue ainda está vertendo. E daqui a pouco o pano ele começa a absorver tudo aquilo.
E daqui a pouco, ele começa a sair para fora. É ou não é? Quantos aqui já cortaram o dedo assim, botou um paninho assim, daqui a pouco tu vê ele está sujo? Ou uma gaze? É ou não é? Ele não para, ele começa, aí tu vê, sujou meu pano. Isso eram aqueles panos que eram enrolados no homem que era considerado imundo. E com o passar dos dias, ele tinha que trocar aquele pano. E daí quando ele tirava aquilo, você consegue visualizar a situação? Quando ele conseguia tirar aqueles panos, quando ele era tirado aqueles panos para trocar, botar outro pano, você pensa que ia para a lavanderia? Você pensa que alguém lavava? De pano, de lençol limpo, aquilo se chamava agora de trapo. Trapo. Porque para nada mais prestava. Para nada mais prestava. Tinha que ser tocado fogo porque estava cheio de contaminação, estava podre e cheirando mal. Sabe o que o profeta diz para mim e para você? Que nós somos como imundo e as nossas justiças como esse trapo. Se nós não reconhecemos quem é Cristo na nossa vida, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Não serve para nada. Amém? A nossa justiça própria é assim. A nossa justiça própria, ela é assim. Ela transparece a doença do homem interior. A doença do nosso coração. Porque nós queremos fazer valer aquilo que nós somos. Nós só somos alguma coisa em Cristo. Quantos estão comigo? Você concorda comigo? Amém? Aleluia! Lembrando que a armadura é de Deus, a justiça também é dele e não a nossa. Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. A primeira parte do versículo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém de nós será justificado pelas nossas obras. Não deixe de ajudar. Não deixe de fazer obras. Só que nós não podemos nos firmar nelas. Porque não são elas que vão justificar eu e você diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Versículo 21, do mesmo capítulo 3 de Romanos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de quem? De Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios, onde nós estávamos, no capítulo 2, no versículo 8 diz: porque pela graça sois o quê? Salvo. Mediante ou por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, a justificação, ela é pela graça mediante o quê? A fé. Sabe quando Deus dá uma direção para Noé? Quantos conhecem a história de Noé? Ele crê que foi Deus que chamou ele para fazer aquela obra, para fazer aquela arca, para colocar e salvar a sua família. Construa uma arca dentro da sua casa, salve a sua família. Noé, ele é conhecido na Bíblia como apregoeiro de justiça. Apregoeiro, aquele que prega justiça. Mas sabe por quê? Por causa da fé. E é só por causa da fé. Nós somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. Você precisa estar aqui consciente de que você vai ser salvo, mas é porque Deus, Ele deu para mim e para você a graça. Ele disponibilizou para mim e para você a graça, e é por intermédio dela que nós somos salvos. É pela graça, por meio da fé. Noé é chamado apregoeiro de justiça porque ele creu na promessa de Deus. E Deus falou com ele uma vez. E 100 anos, e durante 100 anos, ele não esqueceu nem um dia da promessa de Deus para a vida dele. Abraão, quando tinha os seus 90 e poucos anos, Deus disse para ele que ele ia ser pai. A esposa, com 90 anos. Quando Deus fez a promessa, ele tinha 75, mas ele foi ser pai lá com 99 anos. A fé que Abraão teve, a Bíblia diz que foi imputado a ele por justiça. Então, eu e você, nós somos justificados porque nós cremos em Jesus, amém? Justificados, esses dias eu e o Gabriel estávamos conversando sobre isso. O que é ser justificado? A Bíblia diz que Jesus, Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado. E o diabo é o nosso acusador. Diante do tribunal, o nosso advogado. Para você entender o que é ser justificado. O nosso advogado, Jesus, diante do tribunal, ele vai trazer uma justificativa. Isso é ser justificado. Ele e somente ele
é que pode interceder por mim e por você. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Antônio, não tem Cristóvão, não tem nada. O único mediador entre Deus e os homens está na Bíblia, não é o pastor que está inventando. Na mesma Bíblia que está escrito isso, na minha Bíblia, é a mesma Bíblia daqueles que pregam Maria como intercessora. É a mesma. A mesma. Ou seja, aquela lá ainda tem alguns livros a mais. Livros chamados livros apócrifos. Ou seja, apócrifo significa suspeito. Não tem revelação de Deus. Mas enfim, isso é outra coisa. Jesus Cristo é o meu e o seu advogado. Diante do tribunal, quem dá a condenação, quem dá a sentença é Deus. Quem acusa é o diabo. Mas quem traz a justificativa, a minha e a sua defesa, é Jesus Cristo. Por isso nós somos justificados pelo sangue dele. Aleluia! Porque pela graça sois salvos mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para finalizar, abra comigo no Salmo 37. Um salmo de Davi. Queridos, anote aí, você que está anotando. Salmo 37. Anote aí. O Salmo 37, para você ler na sua casa. Sabe quando nós perguntamos assim, nossa, vamos orar forte com esse celular do Val. Não, mas o celular, ele disse o seguinte, vou lançar um desafio. Né, Val? Você não deixar ele completar? Ele ia dizer assim, vou lançar um desafio para você estar aqui nos próximos 4 sábados, para nós finalizar a armadura de Deus. Era isso, Val? Domingo. Os próximos 4 domingos, Era isso, Val? Amém. Se eu fosse tu, eu dava esse celular para o pastor. Salmo 37. Sabe quando a gente se questiona assim, poxa, eu sirvo a Deus, eu pago um preço. Eu sirvo a Deus, eu pago um preço, eu não consigo prosperar. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração, parece que eu não estou sendo abençoado. Mas fulano, mas ciclano, faz tudo quanto é coisa ruim. Faz tudo quanto é cacaca. E esse cara prospera. Esse cara está bem de vida. Leia o Salmo 37. Ele vai trazer resposta para tudo isso. Eu só quero ler 3 versículos. A partir do 29. Eu ia ler todo o Salmo, mas eu vou ler só esse. São 40 versículos. Vamos deixar para o dia da leitura aqui. Capítulo 37, Salmo 37, versículo 29, diz assim: os justos, quem são os justos? Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pela fé. Aqueles que agora estão revestidos, vestidos da couraça da justiça de Deus. Amém? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. Olha o versículo 31. A lei do seu Deus está aonde? Em seu coração. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. A lei do seu Deus, a lei do meu Deus está no meu coração. A justiça dele está no meu coração. Os nossos passos, os nossos pés, ele está dizendo que os nossos pés não vão tropeçar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Não esqueça disso. Você está cingido da verdade de Deus. E o seu coração está agora vestido da sua justiça. É pela fé, queridos. É pela fé que a verdade de Deus e a sua justiça vem sobre a minha e sobre a sua vida. É pela fé, é pela fé, é pela fé que nós vamos compartilhar do corpo e do sangue de Cristo. É pela fé que nós sentimos a presença do Todo-Poderoso nesse lugar. Jesus, é pela fé, é pela fé que você vai sair do seu lugar. É pela fé que você vai sair do seu lugar. Venha até aqui à frente, pegue os elementos, pegue o pão e o vinho, vamos cear. Jesus disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Saia do seu lugar. Venha celebrar, venha participar. Eis que venho sem demora.
convidado a sentar na mesa do Senhor. Ei, Jesus. Eu sei, queridos, que tem sido dias difíceis. Tem sido dias em que o inimigo ele tem trazido condenação e acusação sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. Mas lembre-se, a luta não é nossa. A luta já é dele. E como a luta já é dele, ele já determinou sobre a minha e sobre a sua vida vitória. Você vai sair daqui nessa noite cingido com a verdade, vestido da justiça de Deus e não da sua, entendendo pela fé que nós somos justificados por causa de Jesus. Ele é o nosso advogado e não tem causa impossível para ele. Sabe, um advogado bom, sabe, um advogado que não perde uma causa. Esse é Jesus. Ele não perde uma causa. Se você acha que a sua causa está perdida ou é impossível, chame ele, contrate ele. Faça um exame aí no seu coração. Faça um exame aí no seu coração do tanto que o diabo te acusou essa semana, de como ele tem se levantado na sua casa contra você para te derrubar, para te matar, para te destruir. Como ele tem investido de forma astuta, com armas pesadas, mas de todas elas, de todas, Jesus tem dado livramento. Jesus Jesus, ele tem dado livramento para cada arma, para cada cilada, para cada sentença de morte. Jesus, ele tem uma justificativa. O sangue dele ainda clama pela minha vida e pela sua vida.
tumba vazia agora está, e os céus te adoram. Jesus, ele saiu em teu socorro. Glória, Ele saiu em meu e em teu socorro. Notícia. Quero te dar uma notícia. O teu advogado, ele vive e ele reina. Aleluia! Ele está em operação. Ele está ativo. Não perde uma causa. Nome de Jesus. Nessa noite eu abençoo esses elementos. Eu abençoo o pão. Eu abençoo o fruto da vide, o suco de uva. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele não esteve pessoalmente com Cristo. O que ele recebeu foi no seu espírito. Assim como eu e como você estamos sendo ministrados nessa noite, no nosso espírito. Ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Sabe qual é? Sabe quando nós precisamos celebrar? Não é no dia da festa, no dia da alegria. É no dia em que nós somos traídos. É no dia mau, é no dia difícil. Foi na noite que Jesus foi traído que ele disse aos seus discípulos: eu desejei muito estar com vocês nesse dia. Foi no dia da luta. Foi no dia da traição. Foi no dia da condenação que Jesus disse: esse é um dia para mim celebrar. Porque Jesus, ele tinha a convicção da vitória. Jesus, ele não tinha dúvida, dona Márcia. Ele não tinha dúvida da vitória. Ele não tinha dúvida do que aquilo que ele estava fazendo ia agradar o coração do Pai. Não tenha medo da luta. Porque quanto mais luta, mais a vitória vai ter um sabor na sua boca. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E sabe o que ele fez? Ele reclamou, ele murmurou, ele blasfemou. Não! E tendo dado graças, partiu e disse: ei, meus irmãos, tomai, meus amigos, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso em memória de mim. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai comer esse pedaço de pão. Ele só representa Jesus. O que vale é um memorial que você está levantando nessa noite. É um memorial que você está levantando. Você está dizendo: Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida.
Fazer isso em memória de mim. Você pode comer? Você pode comer? Pois ressuscitaste, vivo está. A morte venceste e o véu rompeste. A tumba vazia agora está. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. Esse cálice é uma nova aliança. Esse cálice é uma nova aliança. Esse cálice é uma nova aliança que eu faço com vocês. De que eu nunca te deixarei e não te desampararei. Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! Você pode beber. E o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. E os céus te adoram, proclamam a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome Aleluia! de Jesus. Quantos são a noiva de Cristo? Você é a noiva de Cristo. Olha só o que o apóstolo João fala no livro de Apocalipse. No capítulo 19, versículo 7, ele diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa de Cristo? Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Olha o versículo 8. E foi-lhe dado a sua esposa, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Sabe o que é isso? Porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia! Não mais uma couraça para te defender do inimigo. Agora vestes de linho. Vestes de linho resplandecente. São a justiça dos santos. Aí sim. Aleluia! Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Aleluia! Agora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos concedeu nessa terra, obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela vitória, obrigado pela luta. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por ter trazido sobre as nossas vidas entendimento de que nós precisamos, nós necessitamos andar em justiça e em verdade. Jesus disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence de todas as coisas. Eu quero abençoar a tua igreja que se reúne nessa noite, nesse lugar, celebrando o teu nome, unidos e reunidos no coração do Pai. Eu abençoo você, para que você tenha uma semana debaixo da verdade e da justiça de Cristo. Não fuja dela. Não fuja da verdade e da justiça de Deus. Eu abençoo você para que tenha uma semana abençoada. E todas as promessas de prosperidade contidas neste livro recaiam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.